Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Nossa mesa tem como tema a importância do olhar interdisciplinar no diagnóstico precoce e tratamento do câncer infanto-juvenil. E para que a gente possa estar falando sobre essa temática, nós convidamos alguns profissionais, né? Vou me apresentar inicialmente, sou Roberta Fernandes, sou psicóloga da PROEX e trabalho no Hospital Veredas, na coordenação da oncopediatria, e já estou no programa Diagnóstico Precoce desde 2008, né, junto aos programas de extensão da Uncisal. Né? Falaremos sobre o câncer infanto-juvenil, mas trataremos de uma forma, no enfoque voltado para a multidisciplinaridade. E para discorrer sobre essa temática, nós teremos a doutora Leida Marinho, que é oncopediatra do Hospital Veredas, da Unimed, da Santa Casa, né, tem uma vasta experiência nessa área, né, além de plantonista do HGE, enfim, o currículo é bem extenso. Monique Damásio, que é assistente social, formada pela Universidade Federal de Alagoas, é especialista em saúde pública pelo Centro Universitário SESMAC, é pós-graduanda em instrumentalidade e técnicas optativas do serviço social. Né? Atualmente, é assistente social na Casa de Apoio, na PALA, é membro da Comissão de Seguridade Social do Conselho Regional de Pediátrica, professora universitária, enfermeira da oncologia em um hospital privado em Maceió. Então, a gente está com esses profissionais que vão poder falar conosco sobre todo esses aspectos que envolvem a oncopediatria. Né? Nós sabemos que os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil têm muita semelhança com os sintomas de outras doenças comuns da infância. Sendo assim, é bem importante que o olhar de toda a equipe multidisciplinar seja um olhar atento e que possa considerar que a criança também pode ter câncer. Então, agradecendo já inicialmente a presença de todos, iniciar perguntando, doutora Leda, quais são os principais sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil que a gente deve estar chamando a atenção dos profissionais de saúde. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. É um grande prazer participar dessa mesa, né, desse encontro com vocês, desse bate-papo. E, inicialmente, como você bem frisou, a gente tem que lembrar que o câncer infanto-juvenil, ele é uma doença que pode simular ou parecer com todas as doenças comuns da infância. Então, às vezes, o diagnóstico fica bem difícil no início. É preciso realmente ter esse olhar atento para a gente conseguir identificar o que é uma doença comum da infância e o que é aquele outro sintoma, aquele outro quadro que parece, mas que não evolui bem. Então, dentre eles, o principal câncer infanto-juvenil na infância, da infância é a leucemia, né, que é um câncer da medula óssea. Sendo assim, a gente tem que ficar atento a todos aqueles sinais que podem parecer doenças da medula, ou seja, podem aparecer que o sangue não vai bem. São eles os principais. Uma anemia, né, sempre gradativa. A anemia é a diminuição da hemoglobina, ou seja, da célula que carrega o oxigênio. Então, a criança, em geral, ela se torna pálida e essa palidez tende a aumentar com as semanas ou com os dias. A segunda célula que é afetada na leucemia seriam os leucócitos. Fala, viu? A conexão está cortando um pouquinho. Posso reiniciar? Os leucócitos, que são células de defesa, né? Então, eles servem, na verdade, para defender o organismo contra qualquer agente invasor. Seja bactéria, seja vírus, até no processo alérgico, na maioria das vezes, ele também é alterado. Então, quando há uma leucemia, toda aquela fábrica de sangue chamada medula óssea, ela é ocupada por células doentes, por células que a gente chama células blásticas. Isso significa que vai haver uma parada ou então uma diminuição da produção dessas células boas. Então, a criança ela tende a ter, como eu falei anteriormente, uma anemia, uma palidez importante,
Pode ter febre de origem determinada, porque ela não tem defesa, né? Os leucócitos, eles estão afetados, eles estão adoecidos, e as plaquetas também são afetadas. Normalmente, a plaqueta afetada, pode dar sangramento, petequias, manchas pelo corpo sem relação com trauma. Isso é o que leva, na maioria das vezes, a mãe a procurar o médico. Não é nem a febre de 10, 14, às vezes mais de 15 dias, nem a anemia. Na maioria das vezes, o que chama a atenção é o sangramento. Então, esse sangramento sem causa aparente, é a anemia, a febre, pacientes que têm tumor cerebral, que é o segundo tipo de câncer infanto-juvenil mais comum, eles tendem com uma historinha um pouco mais arrastada, mas que tem uma cefaleia, uma dor de cabeça, em geral matinal, seguida por vômito, que pode alterar também o equilíbrio daquela criança. Então, às vezes, elas têm dificuldade para andar, ou mesmo um déficit motor. Começa a diminuir a força e a movimentação em algum dos membros. Então, esse também é um sinal de alerta importante. Pacientes com tumores abdominais, sejam eles malignos ou até mesmo benignos, eles cursam, em geral, com um quadro de dor abdominal súbita, né? Essa dor abdominal também vai aumentando gradativamente com o passar do tempo e um aumento do volume. Então, são crianças que geralmente têm uma barriguinha muito aumentada. Elas podem cursar com hematúria, elas podem cursar com uma diarreia crônica, a depender do tipo do tumor que eles estão apresentando no abdômen. Pacientes com retinoblastoma, que é um tipo de câncer que acontece em crianças pequenas e que ocupa geralmente a retina, ele nasce na retina, esses pacientes eles cursam, além da perda de visão, quando eles são pequenininhos, a gente não consegue entender que eles estão perdendo a visão. Então, o sinal mais comum é a leucocoria, que é uma manchinha branca que começa a aparecer no olho da criança. Então, esses tumorações ósseas, tumorações de músculos, esses tipos de sinal de doença, eles cursam com sinais bem localizados. Na maioria das vezes é dor e edema, ou aumento do lugar que está sendo afetado, ou na perna, ou no ombro, no braço, ou às vezes uma parte da face, sem ter relação com trauma. As mães, na maioria das vezes, elas costumam associar o aparecimento daquela tumoração, em geral endurecida, a algum trauma. E, na verdade, realmente, não existe essa associação. Né? Essas são doenças que aparecem sem relação com trauma. Então, essas suas colocações cai tão dentro do nosso cotidiano, não é? De que são coisas tão comuns que a Exatamente. gente pode pensar em virose, E né? Que a gente pode outro sintoma pensar, muito importante né? que a De gente qualquer outra situação. Pode Isso, falar. seria a adenomegalia, que são os linfonodos, né, que são aqueles gânglios que Sim. são, geralmente, eles são fisiológicos, eles fazem parte do nosso sistema imunológico. É comum que as crianças tenham, em algum momento da vida, aumento dos gânglios, principalmente na região cervical, que é uma grande porta de entrada. Eles estão ali para defender algumas infecções de ouvido, de orofaringe, até de couro cabeludo. Porém, uma pequena percentual desses casos, aqueles gânglios estão ali não por serem reacionais ao organismo, e sim por serem uma doença oncológica, no caso o linfoma. Então, é muito comum, talvez seja a queixa mais comum das mães, dos pacientes, eles chegarem ao ambulatório de triagem com um aumento desse gânglio cervical. Lembrar sempre, o gânglio suspeito, ele é um gânglio que é aumentado de tamanho, muito aumentado. Em geral, ele é de 3 a 4 vezes o tamanho normal, acima de 3 centímetros de extensão. Ele é endurecido, parece que eu estou pegando uma pedra quando eu palpo esse gânglio. E, na maioria das vezes, ele é fixo às estruturas mais profundas do organismo. Então, são gânglios que não se mexem, são gânglios que não têm uma consistência elástica, como a gente fala, uma consistência reacional. Então, essa adenomegalia é importante a gente realmente fazer esse diagnóstico diferencial. Ótimo, Leda. E assim, as mães também são grandes pessoas para contribuir com esse diagnóstico, né? Com essa suspeição de que tem alguma coisa errada, porque a mãe, quando dá banho na criança, ela está passando a mão, ela está fazendo de alguma forma
o exame físico, né? Ela está levantando algum sintoma que pode ser extremamente importante no discurso dela junto, na consulta médica, né? Com certeza. A mãe é a figura talvez mais importante nessa cadeia, né? Muito mais, às vezes, do que o médico, do que o enfermeiro, do que a pessoa que está acompanhando aquele paciente. A mãe conhece o seu filho, então ela sabe quando alguma coisa não vai bem. Ela realmente ela tem um desconfiômetro muito calibrado, a gente diz assim. Então é sempre importante a gente ouvir, a gente entender, a gente sentar para escutar a queixa ou a história da mãe. Isso, é verdade. Ótimo, Leda. E com relação à questão da confirmação de diagnóstico com esses pais, como é que você vê isso na sua prática, no seu dia a dia, né? Passar a notícia para esses pais de que a criança tem câncer. Bem, particularmente eu acho que talvez seja a parte mais difícil, né, desse processo. É quando eles recebem a doença, a confirmação de que aquela alteração ela é maligna. A maioria dos pais, eles demoram um pouquinho a ficha cair, eles demoram um pouquinho a absorver o impacto desse resultado, dessa conversa. Muitas vezes a gente entende que eles recebem, eles balançam a cabeça, e só depois de uma semana, um mês, é que eles vão entender toda a problemática disso aí. Mas para mim é muito difícil, tanto que eu sempre gosto de fazer uma espécie de preparação para esses pais, né? A gente nunca recebe o paciente de primeira vez, a gente já vai logo dando o diagnóstico assim de cara. Em geral, são pacientes que vão fazer biópsia ou que estão esperando a biópsia, ou que têm a biópsia, mas ainda não têm os outros exames que fazem o estadiamento, né? Que explicam até onde essa doença está estendida. Então, são pacientes que a gente ainda pode, nesse início, fazer uma preparação, explicar que a chance de ser maligna é muito grande e que, normalmente, na grande maioria das vezes, é uma doença que, apesar do tratamento, ela tem cura, para a gente poder dar um pouco de esperança a essa família. Então, nunca deixar só a notícia ruim, seu filho tem câncer, solta nesse discurso. A gente precisa realmente atrelar isso a um pouco de esperança. A gente dizer que existe o tratamento é programado de acordo, normalmente, com o estadiamento ou com a extensão da doença da criança. Isso é muito importante. Eu acho muito duro essa primeira conversa, acho difícil. E o ideal é que realmente essa família, ela tenha nesse momento o acompanhamento, o acolhimento multidisciplinar, porque ajuda muito para a gente, né? Não deixa só, não é só, não estou querendo eximir a nossa participação, mas a gente diminui um pouco esse peso, esse sofrimento. Então, é muito importante quando tem outras pessoas da equipe que possam fazer parte dessa primeira conversa. Isso, e é justamente esse é o tema principal dessa nossa conta profissionais, né, da equipe multidisciplinar, pode estar engajado. Na verdade, a gente também fala muito da questão dos cuidados paliativos, né, e a gente lembra que a questão do paliar, né, é esse cuidar, né, cuidar desde o começo. Então, quando se fala ainda em diagnóstico, a importância de que a gente possa estar cuidando em todo momento desse desenrolar, né, de todo o tratamento, desde o diagnóstico até o tratamento da criança, né, ele chegar a se concluir, né, então, de fato, né, muito bem colocado, existem vários profissionais nessa equipe, né, o psicólogo, o enfermeiro, né, o assistente social também, que pode estar se engajando, né, contribuindo, cada um na sua área, cada um na sua especificidade, contribuindo para que aquela criança e aquela mãe, aquele pai, aquele, né, responsável, ele possa estar se sentindo acolhido, sentindo parte, inclusive, dessa equipe, e membro de um grupo, né, que está ali para tomar decisões, para poder conduzir da melhor forma e que existam menos danos, tanto físico quanto emocionais, para aquele paciente, né? Exatamente. E aí eu convido, né, a Natália, inicialmente, para falar do ponto de vista da enfermagem. Como é que você vê isso, Natália, dessa participação da enfermagem, nesses cuidados ao paciente, nessa fase, desde a fase inicial até as outras fases de tratamento? Bom dia, Roberta. Bom dia, meninas.
Roberta, não, eu tenho certeza que é super importante o papel da enfermagem nesse primeiro contato e nos contatos posteriores que esses pacientes terão, porque a equipe de enfermagem é justamente aquela que fica em contato e assistência 24 horas com o paciente. Então, nós já temos o primeiro contato, já fazemos a avaliação da enfermagem, né, já conversamos, conhecemos toda a história familiar, pregressa de doenças, então, assim, a gente já realmente faz um acolhimento inicial, e aí a gente já consegue detectar realmente as necessidades de cuidado, uma atenção a mais, então, assim, a gente já vem com esse preparo bem amplo em relação à criança, ao tratamento que ela vai ser exposta. Eu falo como enfermeira que trabalha muito tempo com oncologia, então a gente já tem um olhar mais holístico, humanizado, então a gente vê o paciente como um todo, a gente não vê mais só o processo, mais só a doença, a gente vê o processo saúde e doença. Então, assim, quando o paciente ele já chega para a gente em um hospital, por exemplo, que já é um nível terciário, a gente não esquece da nossa base lá, da promoção e da prevenção à saúde, porque ele continua também sendo assistido dessa maneira em promoção e prevenção já no âmbito hospitalar, no âmbito já de terceirizado, de exposição realmente ao tratamento, onde ele está exposto realmente é uma equipe totalmente multidisciplinar, com variedades de médicos, de especialidades, e enfermeiros que realmente trabalham e têm contato realmente com esse público, com esse perfil. Então, a gente realmente conhece as características, a gente conhece as reações adversas dos tratamentos, então a gente tem sempre esse contato muito perto, tanto com os pacientes, tanto com os médicos. E é muito boa essa troca que a gente tem, falando em oncologia pediátrica, porque é uma reciprocidade de equipe que é muito boa. E a enfermagem, ela é, assim, super importante, porque a gente faz o preparo antes de um tratamento, a gente cuida na transição do tratamento, no pós-tratamento, então a gente está sempre presente na vida desses pacientes, desse público. Exatamente. E assim, outra coisa que eu observo muito com relação à equipe de enfermagem é que, como você falou, aí eu só reforço, ela está presente nesse circuito todo, desde a questão do diagnóstico na atenção básica, prioritariamente, como também serviços de emergência, quando o paciente chega ainda sem saber qual é o seu diagnóstico, que muitas vezes é nesse momento que ele tem uma suspeita diagnóstica com relação a tumores, né, ao câncer juvenil. E aí, eu costumo dizer que a enfermagem passa mais tempo com o paciente, né, não só durante o tratamento, mas durante essa suspeita diagnóstica também. Então, de fato, a enfermagem tem um papel relevante nesse percurso todo do paciente, porque também fica muito mais tempo com os pais, com os acompanhantes. E aí já vou aproveitar, Natália, e trazer um pouquinho mais para o tratamento, né? Quando a gente vê que existem alguns procedimentos em oncologia, como o mielograma, como a questão do MADIT, né, que é a questão do tratamento, né, que existe uma infiltração intratecal, que existe um grande movimento do paciente em reação a esses procedimentos que são invasivos. Como é que você se vê diante desse processo, né, dessa administração, dessa invasão, né, quando a gente faz uma intervenção direta dessa com o paciente? Como é isso para você? Olhe, de primeira vez pode ser um pouco chocante para quem não tem o hábito de tratar ou de conviver com pacientes com esse perfil, porque é um paciente que ele é muito manipulado, né? Ele faz quimioterapia venosa, faz a intratecal, que é parte do tratamento. E assim, esse procedimento é exclusivamente médico, essa administração, onde ele injeta, né, o quimioterápico e ao mesmo tempo ele colhe, né, aquele líquido, que é justamente para ver aquela proliferação, aquela infiltração a nível de sistema nervoso central. Então, assim,
sempre quando a gente administra uma ADIT, sempre tem a enfermeira e o médico, ou alguém da equipe de enfermagem. Por quê? Porque se for uma criança muito pequenininha, uma criança até que seja grande, mas que seja um pouco insegura, elas não colaboram, né? Então, assim, a gente precisa colocar um pouco até da nossa força manual, né, para a gente poder estabilizar, para que o procedimento ocorra com segurança, né? Então, vem todo aquele processo também psicológico, aquele preparo, visto que a gente já passa, a gente fica 24 horas com o paciente, então toda a equipe, a gente fala uma mesma linguagem, já prepara, e os próprios pacientes já ficam cientes dos seus procedimentos. Por quê? Porque tem uma linguagem muito clara entre toda a equipe, entre médico e paciente, enfermagem e paciente, então, assim, eles já vêm com um preparo, assim, a nível dos pais, né, quando é uma criança muito pequenininha, quando é um adolescente, eles gostam realmente de saber todo o processo, são bem questionadores, assim, então, assim, já vem com esse preparo para o grande dia. E quando chega no dia, realmente, muitos já ficam bem ansiosos, já ficam esperando, não querem comer, não dormem muito bem, justamente esperando por esse processo, né, por esse procedimento. E aí, como enfermagem, hoje, depois de muito tempo de oncologia, a gente já cria um amadurecimento onde a gente recebe essas crianças, esses pacientes, com um olhar diferente, já um olhar mais acolhedor, né, realmente de proteger, de estar ali para ajudar. Então, assim, a gente não está mais, não é aquele processo mecânico, né? A oncologia, como eu costumo falar e comentar com os meus colegas que trabalham com oncologia, é uma área onde a gente não só faz a enfermagem assistencial, gerencial, a gente tem também esse papel bem humanizado, sabe? De, querendo ou não, a gente cria um certo elo, né? Mas não é um elo a nível tão familiar, onde impeça que o nosso trabalho, né, atrapalhe o tratamento. Não, a gente pega esse paciente para a gente, mas a gente cuida como se fosse alguém da nossa família. Então, o paciente oncológico é um paciente que ele, no decorrer do tratamento, como é um tratamento que é muito longo, né, a gente acaba criando esse vínculo porque ele vai embora e ele acaba voltando por alguma intercorrência do tratamento, por alguma intercorrência da própria doença. Então, assim, é um paciente que ele convive muito com a equipe e a gente, como profissional, cria um elo. Então, assim, diante desses procedimentos invasivos, tem muitos que até preferem, eu quero a enfermeira X, eu quero o enfermeiro Y. Por quê? Porque já se sente mais confiante, ou seja, aqueles que são muito inquietos, aí diz, eu quero a enfermeira tal, porque ela tem uma mão mais leve, ela me segura melhor, ela me abraça melhor. Então, tem todo esse processo também psicológico, né, e também de tratamento, ou seja, a enfermagem, os enfermeiros, eles têm todo esse conhecimento a nível teórico e prático, e a gente compartilha com o resto da equipe de enfermagem para quê? Para que eles também entendam que procedimento é aquele, o que é que aquele paciente está sendo exposto, a que tipo de substância, para que serve. Então, assim, a gente fala em oncologia, quando a doutora Leida fala realmente de multiprofissional, é realmente isso. Toda a equipe de enfermagem, do enfermeiro ao auxiliar de enfermagem, ele tem o conhecimento do que o paciente está passando, do que está sendo administrado, para quê e quais as possíveis consequências que ele vai ter. Por quê? Quando uma equipe é bem treinada, ela consegue intervir só cortando um pouco, que é a questão, né? E reforçando o que a doutora Leda acabou de falar, né? A parceria que existe entre paciente, família e equipe multidisciplinar, não é isso? Isso. Você percebe isso em todos os momentos? Tem algum momento que você sente que a família precisa de mais espaço, que ela precisa ficar um pouco só com o paciente? Como é teu feeling numa hora dessa? Olha, Roberta, são situações que elas são um pouco distintas, porque tem famílias que são bem conscientes e colaborativas, mas tem famílias que são de difícil relacionamento, de difícil acesso, de difícil entendimento. Né? Nós entendemos, né, pela parte da psicologia, eu acredito que você consiga até explorar melhor isso, que é a fase da negação, né?
Então, assim, muitos, eles negam o diagnóstico e, de início, eles chegam um pouco a dificultar, com muitos questionamentos, com muitas perguntas, e são tudo processos, tudo é uma fase, né? A gente começa, como a doutora falou, começa com o diagnóstico, com aquela conversa prévia, para depois entrar realmente no tratamento, e esse tratamento, por ele ser longo, tudo é uma etapa, porque tem paciente que vai responder muito bem, mas tem paciente que vai ter alguma intercorrência nesse tratamento, que chega a atrasar, a administração de uma quimioterapia, ou o encaminhamento para uma radioterapia, que não responde. Então, assim, a família, ela tem um papel super importante no apoio ao paciente e na colaboração com a equipe. Tem famílias que são maravilhosas, super compreensivas, gratas, né? Porque o que a gente, hoje, na enfermagem, o que é que a gente prioriza é a gratidão, né? Por quê? Porque a gente está ali realmente para contribuir e para ajudar a salvar aquela vida. Então, a família, quando ela não é grata, né, ela mesmo acaba criando um tabu na cabeça do filho, na cabeça de algum familiar, por conta justamente dessa não aceitação, ou de tantos questionamentos, ou de tantos porquês, de comparações, né? Então, é o que eu digo assim, quando você está na mão de uma equipe, confie naquela equipe. Aquela equipe tem profissionais maravilhosos, competentíssimos, experientes, e que realmente o intuito final é a cura, né? Mas, como a gente sabe, como eu falei, são famílias distintas, são casos específicos. E aí, hoje em dia, eu vejo mais que as pessoas estão mais conscientes do que há um tempo mais atrás, né? Porque o câncer, hoje em dia, ele antigamente não se ouvia falar tanto. Ninguém falava de câncer, ou quando falava de câncer, já associava à morte imediata. E graças a Deus, né, que esse mito acabou ou está diminuindo, porque as pessoas estão mais interessadas nessa área, estudos têm sido cada vez mais frequentes nessa área. Então, assim, as pessoas que não são da área da saúde, até elas podem ser pessoas que previnam o câncer ou que detectem algum tipo de câncer. Então, o próprio entendimento das pessoas hoje em dia para o câncer está mais acessível e flexível, né? Sabendo que é uma doença grave, é grave. Sabendo que é uma doença que tem tratamento, tem profissionais excelentes, tem hospitais, clínicas excelentes também. Então, assim, as pessoas, elas já estão vendo o câncer como uma doença tratável, uma doença que tem cura. Mas a gente sabe que é aquela questão da aceitação, do entendimento, de querer realmente entender como funciona todo esse processo e dos resultados positivos. Porque tem pessoas que realmente ainda têm um pensamento muito negativo em relação à doença. Não crê no tratamento, na cura. Então, assim, essa cabeça é muito antiga, é bem retrógrada para os dias atuais, para a oncologia da atualidade, né? Rica em evidências, rica em estudos, em pesquisas. Então, acho que a acessibilidade a esse tema e esse público está muito melhor. Ótimo. É isso mesmo, né? E como você falou, quando a família encontra uma equipe que te passa segurança, que te passa acolhimento, né? Todo esse processo ele se dá de uma forma melhor, né? E aí eu já chamo Monique, né? Para que Monique fale para a gente, né? Enquanto assistente social, que ela nos fale quais são as ações que o serviço social envolve junto com. Roberta, cortou sua fala. Não consegui terminar. Não consegui terminar. Oi, Monique. Então, eu estava perguntando para você. Oi, tá me ouvindo? Cortou sua fala. Me ouve agora? Tô. Pronto. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da contribuição do serviço social nesse processo, né, do paciente oncológico, né? Quais são os benefícios que
para existir uma melhor adequação, um melhor engajamento mesmo do paciente e seu familiar junto ao tratamento? Roberta, cortou o final da sua fala, mas eu consegui compreender a sua pergunta, tá bom? Bom, eu quero agradecer pelo convite, primeiramente, né? Parabenizar a doutora Leda, a Natália, pelo debate, né, rico. E o espaço, né, para a gente poder discutir e contribuir com um pouco da nossa atuação, do nosso profissionalismo, né? Bom, o paciente oncológico, quando ele chega, né, para atendimento, a gente precisa entender que ele está no adoecimento físico, emocional e tem também a parte financeira, né? A situação socioeconômica desse paciente, desse usuário, desse assistido, que também contribui, às vezes, para a não adesão ao tratamento, porque após o diagnóstico tem toda uma questão por trás, né? Tem a questão socioeconômica que às vezes ela é o cerne da situação que faz com que o paciente não tenha continuidade no tratamento. Por quê? Porque ele precisa de uma série de benefícios para continuar esse tratamento após o diagnóstico. Porque, infelizmente, né, um dos nossos maiores públicos são pacientes que a situação financeira, a situação socioeconômica não favorece para a continuidade do tratamento, não favorece para que ele permaneça. Então, vem o Estado, né, com um arcabouço, né, de direitos sociais para tentar fazer com que esse assistido, com que esse usuário, com que esse paciente continue o tratamento. E o que é que a gente tem hoje que pode contribuir, né, como benefício, né, como assistência, né, à saúde desse paciente? Hoje, o paciente oncológico, né, ele tem uma série de benefícios. Quando o paciente tem o diagnóstico, né, está com o diagnóstico, e ele reside em outro município e precisa fazer o tratamento aqui em Maceió, né? E esse município está a 50 quilômetros de distância do hospital de tratamento, hoje o estado, o município em qual ele reside, possui o benefício que é o TFD, o tratamento fora de domicílio. Porque um dos grandes questionamentos dos nossos pacientes, pelo menos quando chega para o serviço social, é o assistente social é agora, né? Eu moro distante, eu moro em outro município, eu não consigo vir para cá, eu não tenho o valor para vir para cá, como é que eu vou continuar o tratamento, né? Como é que eu vou estar no hospital, estar tantos dias no hospital, enfim. Hoje a gente tem um TFD, o tratamento fora de domicílio, onde o município, o estado, fornece valores de diárias, né, para que esse paciente, para que esse usuário, né, se desloque do seu município de origem ao hospital de tratamento. A gente possui também, né, o benefício da prestação continuada. E o que é esse benefício de prestação continuada? Ele está contido na Lei Orgânica de Assistência Social, que é o LOAS, e é o BPC. O LOAS é a lei, né? O BPC é o benefício que está contido na lei. Os pacientes, né, que possuem diagnóstico de câncer, já está em confirmação de câncer, eles possuem o direito de um valor de um salário mínimo mensal pago pela Previdência Social. Lógico que tem uma série de critérios, né? O paciente precisa ter uma renda per capita menor a um quarto do salário mínimo, precisa não estar com carteira assinada, nesse caso, o acompanhante, né? Quando o acompanhante possui carteira assinada, muitas vezes ele perde o emprego, né? Porque precisa acompanhar a criança nesse tratamento. Muitas vezes, quem precisa perder a renda, né, é a mãe, porque a mãe é que está ali com a criança a todo momento. Então, a mãe tem essa tripla jornada, né? A primeira jornada de entender que a criança, que o seu filho está em processo de adoecimento, né? Depois tentar conciliar o tratamento com o emprego e muitas vezes perder a renda. A conexão porque às vezes ela não está ruim, um momentinho só, vamos segurar um pouquinho. Tá bom. E aí, voltou? E aí, voltou, Roberta? Voltou sim. Bom, vamos lá. Né? E a gente precisa entender, quando está com esse paciente, que a mãe está nessa tripla jornada de sofrimento, né?
porque ela recebe o diagnóstico que o filho está doente, né, a sua criança está doente. Às vezes ela precisa, né, se deslocar, sair do emprego, né? Então já vem o desemprego, aí vem o processo de adoecimento, né? Vem as condições financeiras que não são favoráveis. Então a gente precisa estar com essa escuta qualificada, com esse entendimento, né? E naquele momento em que você está no primeiro atendimento com o paciente, às vezes ele está cheio de informações médicas, que é normal, né? Cheio de informações do próprio sistema de saúde da criança, e ela não consegue, às vezes, entender o que a gente está passando, né? Ó, você tem esse direito, né? A gente encaminha ela para as redes de serviço, para as redes de proteção social, e às vezes elas não vão, às vezes elas não procuram, mas às vezes é porque elas já estão tão abarrotadas pelas informações, né, da saúde da criança, que elas não conseguem perpassar isso. Então, isso é um grande desafio para a gente, né? Trazer para o acompanhante essa consciência de que ele tem uma série de benefícios, que ele não precisa interromper o tratamento, né? Que o Estado está ali para trazer, né, esse aparato jurídico, esse aparato legal, esse direito social. Né? Muitas vezes o Estado falha, e falha mesmo, né? Muitas vezes o TFD não funciona, o transporte municipal não funciona, aí a gente tem que fazer essa articulação com os municípios, ligar, né, deixar agendado. Às vezes, né, o medicamento que o paciente precisa não está padronizado, às vezes no SUS, então a gente precisa judicializar para ter acesso. O paciente, às vezes, o acompanhante, às vezes, não consegue compreender, e o assistente social precisa fazer essa ponte, essa assessoria, né, no processo de judicialização, para ele ter acesso ao medicamento, para ele ter acesso, às vezes, até o transporte, né? E um dos nossos grandes desafios é ter essa empatia, às vezes, de entender que naquele momento ele está realmente no processo de adoecimento emocional, físico, só que ele também precisa ter acesso ao aparato legal para que ele dê continuidade ao tratamento. Porque hoje, um dos nossos grandes dilemas, né, são mães, são acompanhantes, né, que não têm informação do seu direito. Então, às vezes, eu não fui para radioterapia, eu não fui para quimioterapia, porque eu não consegui agendar transporte no meu município, eu não consegui, né, ter acesso ao TFD esse mês, eu não tive as diárias do TFD esse mês, né? Então, a gente está ali para articular, para orientar, né, para trazer à tona aquilo que já é direito, aquilo que já é do próprio usuário, né? Roberta está cortando. Exato. E é interessante, Monique, que... Consegue me ouvir agora? Sim. E é interessante que esse processo todo de acompanhamento do serviço social, ele se dê desde o início, né? Do início do tratamento do paciente, né? Que esse acolhimento seja feito de forma que ele sinta que existe esse suporte, que ele tem esse apoio para seguir adiante. Porque, como você falou, são inúmeras as dificuldades... Isso, e que são inúmeras as dificuldades que o paciente, que a família tem. Por exemplo, ela, para vir acompanhar seu filho, um dos seus filhos no tratamento, ela precisou deixar 3 filhos no interior, às vezes numa distância muito grande da sua cidade de origem, ela vem para o tratamento, no caso da gente aqui em Alagoas seria Maceió, só Maceió tem um tratamento oncológico para criança e adolescente. Então, existe o quê? Uma família que ela fica distante, né, uma criança que pequena, que ela precisou deixar com um parente, com um vizinho, às vezes é o pai que vem acompanhando. Quantas famílias existe também a perda desse vínculo familiar, né, quando deveria estar mais junto, essa mãe fica fora, esse pai está lá, ou vice-versa, e muitas vezes também a gente ouve relatos de que existiu a separação desse casal, né? Ou que essa mãe perdeu o trabalho porque ela precisava acompanhar seu filho. Em grande maioria, né, infelizmente, né, a gente não tem um dado oficial, mas isso é real nos nossos atendimentos, né? A família ela fica tão fragilizada que, por muitas vezes, o pai sai desse processo, desse tratamento, e a mãe está só para cuidar da casa, às vezes sem a renda, para participar do tratamento, né? Porque
requer que o acompanhante seja participativo mesmo, né, no acompanhamento com a criança. E muitas vezes os outros filhos, eles ficam, né, eles ficam de lado. E o nosso público, ele tem uma família extensa, né? O nosso público, ele não é um público que tem um filho, dois filhos, são um público que tem uma família extensa, né? E que, por vezes, precisa pegar vizinho, precisa ter acesso à criança, às vezes fica com um conhecido. A gente tem mães, né, lá na casa de apoio, em que a criança fica com o irmão fica com conhecidos, né? Conhecidos, assim, vizinhos que às vezes são próximos, mas a mãe precisa estar no tratamento. Então, assim, às vezes, e a mãe tem essa série de informações, né? Tem as informações médicas, as informações de enfermagem, informação do serviço social, e ainda ter que lidar com tudo isso. Então, não é fácil, né? Então, a gente precisa ter essa empatia de entender, de saber o processo em que a mãe se encontra, né? Ainda tem o processo da negação da doença. Então, a gente precisa ir para além do nosso atendimento. A gente precisa ter a escuta qualificada, saber encaminhar, né? Sabendo que os municípios têm por obrigação, né? E tem uma rede de proteção. Os municípios recebem um valor para possuir essa rede de proteção, né? Para pacientes que estão em situação de adoecimento. Nós possuímos o Centro de Referência de Assistente Social, que são os CRAs, que estão localizados nos municípios, e a gente acaba encaminhando para ter acesso aos benefícios eventuais, né? A cesta básica. Às vezes essa família, a mãe trabalhava, pagava o aluguel. Não trabalha mais, quem vai pagar o aluguel dessa família? Precisa de uma moradia. Nós encaminhamos para o Centro de Referência de Assistência Social, né? Que tem por obrigação ofertar o aluguel social. Então, quando já vem um encaminhamento, né, de um setor especializado como o nosso, então o olhar daquele profissional, né, que pega esse encaminhamento já é maior. Então, por isso que é importante a gente perpassar, né, apenas esse entendimento do processo de adoecimento, né? Tem coisas muito maiores por trás, tem uma condição social que contribui para a adesão ou não ao tratamento. É verdade. E a gente tomando como base esse período todo que a gente está vivenciando aí de pandemia, né? 2020 está sendo marcado, né, por grandes mudanças, ou que a gente tem que lidar com essa nova condição, esse novo normal. Isso faz com que todas as questões que a assistente social Monique vem trazendo para a gente passe mesmo a refletir ainda com o problema da pandemia, né? Porque tudo isso vem se somando, né? A gente está acompanhando um caso agora no Hospital Veredas, Leida está aí para a gente poder falar, de uma mãe que está com duas filhas, duas gêmeas, com leucemia, está tratando essas duas crianças. Então, imaginem, né? Se ter um filho com câncer já é complicado, imagine duas crianças em pleno tratamento, essa mãe, essa família, ela tem que se mobilizar para dar conta quando tem ainda outros filhos que precisam deles, né, desse casal. Então, a rede de assistência social, onde a gente, eu acho que pode incluir, né, Monique, a própria família, os vizinhos, os amigos, também vai fazer parte dessa rede de assistência, ela é fundamental para que esses responsáveis, né, esse pai e mãe, eles possam conseguir conduzir da melhor forma possível esse tratamento, mas sem esquecer que existe a continuidade de uma vida, de uma família que fica ali, né, não fica em stand-by, ela continua vivendo, tendo que lidar com as situações diárias, as situações cotidianas, mas existe todo o engajamento que é necessário e uma intervenção dessa equipe multidisciplinar para que a gente possa estar fortalecendo essa família de que ela não está só, né? De que ela pode contar com essa equipe, que ela pode ter acesso a esses benefícios, para que possa, ao menos, amenizar um pouco dessas dificuldades que estão passando. Exato, Roberta. E só fazendo um adendo, né? Quando a família já tem um diagnóstico, já está fechado e já iniciou o tratamento, quando essa família lá está em processo de emprego, né? Tem emprego regular, ela passa por um processo de desemprego. Quando essa família não tem emprego,
né, está no trabalho informal, ela passa por uma pobreza extrema, porque ela já não tinha, né, emprego formal, um emprego informal, né, deixou de trabalhar, então já não tinha as condições necessárias para a sobrevivência, ela passa a não ter mais, né? Então isso é uma grande dificuldade do nosso público, né? Prioritariamente é um público mais vulnerável financeiramente. Então, a gente precisa ter esse olhar. Por isso que é importante essa atenção integral, né? E todos os profissionais envolvidos, porque é isso que a gente vai conseguir trazer para a família, de que realmente ela não está só. E de que existe sim, é possível sim, né, continuar o tratamento, existe sim uma gama de direitos em que ela pode ter acesso a isso, né? Isso, é bem verdade. E aí eu vou puxar um pouquinho mais da doutora Leda, com relação à questão da cura, né? Como é que ela tem visto, né, os índices de cura do paciente, como é que estão também a questão, como estão os transplantes, né? Porque nós sabemos que nosso estado não faz transplante. Então, existem acompanhamentos que são realizados, encaminhamentos que são realizados para outros estados, e isso também traz uma série de adequações para essas famílias, né? Então, eu gostaria de saber da doutora Leda, como é que ela tem visto, né, nesse acompanhamento de pacientes, esse engajamento da equipe multidisciplinar em situações como essa. Liga o som, Leda. Doutora, o som. Perdão. Bem, a cura faz parte de todo esse processo. Então, desde o início do diagnóstico até o estadiamento, essa família, geralmente, ela é acolhida de forma bem coesa pela equipe toda. As pessoas que fazem parte da equipe, elas estão sempre presentes nos processos, como vocês já falaram anteriormente também, de tratamentos mais invasivos, mielograma, procedimento intratecal, exame mesmo laboratorial. Muitas vezes o pessoal está perto, está próximo, fazendo parte de todo aquele dia a dia da família. Então, quando a cura acontece, e graças a Deus, na maioria das vezes ela acontece, né, para a gente deixar bem claro, o índice de cura dos pacientes no Brasil, eles se aproximam de 75%. Então, isso é muito bom. A nossa realidade no Nordeste é um pouquinho menor. A gente sabe que, além da nossa população ser uma população extremamente carente de várias, vamos dizer assim, de vários outros insumos básicos, o da desinformação das famílias, a desinformação das equipes de saúde lá, principalmente no interior, elas dificultam o diagnóstico precoce. Então, normalmente, as crianças elas chegam no estágio da doença ou de moderado a já mais agressivo, né? Um estágio de doença já mais generalizado. Então, isso dificulta um pouco a chance de cura. Então, no Nordeste, principalmente em Alagoas, essas chances elas estão em torno de 65%, né? Às vezes não beirando aos 70%, mas não chegando aos 70%. Então, a equipe multidisciplinar, até nisso, né? Até nesse processo de cura, ela está sempre presente. Eu acho importantíssimo a gente deixar isso aqui bem claro, que a gente sempre faz muita questão de que todo mundo participe, né? De toda a equipe. A Roberta convive com a gente, sabe, no nosso dia a dia, é uma equipe muito coesa, de participar, de conversar, de estar sempre próximo do paciente, que vai desde a moça da recepção até a moça da limpeza, passando pelos médicos, a equipe de enfermagem nem se fala, eu acho que vocês são o grande norte da gente, né? São a grande força nesse processo, né? Assistente social, eu sou apaixonada porque eu passei muito tempo num trabalho que não tinha assistente social, então é um sofrimento. Quando chegou um assistente social, eu pensei que era uma coisa assim de outro mundo, né? Muito, muito melhor trabalhar com uma pessoa que entenda toda essa parte prática, essa parte que viabiliza muito o tratamento
tratamento. Então, quando acontece o processo de cura, eu acho que é uma grande vitória, não só para a gente, não só para o paciente, para a família, mas para a equipe toda. A gente vê isso, essa felicidade, essa esperança acontecer. E em relação aos transplantes, a gente, como você bem frisou, Roberta, o nosso estado ele não tem centro transplantador. Então, esses pacientes eles são encaminhados para alguns centros transplantadores. O principal deles, para a gente aqui na nossa realidade, ainda é Pernambuco. Né? A gente encaminha a maior parte desses pacientes para o hospital português, lá em Pernambuco. Então, assim, esse processo é um processo ainda um pouco dificultoso, porque tem além de toda a burocracia, tem que ter todo o entendimento social da família e, às vezes, até a aceitação desse tratamento, né? Nem sempre as famílias, principalmente os pais, eles aceitam, já na primeira conversa, o fato do filho precisar de um transplante. A gente vê coisa de todo jeito. Inclusive, assim, a mãe que era doadora, no final das contas, a criança não tinha nenhum outro doador, e aí, na hora H, na hora de doar, a mãe desistiu. Disse que não queria isso para ela porque ela tinha medo de morrer. Então, a gente vê de tudo. Né? Então, o transplante ainda existe um tabu, né, grande em relação ao transplante. A nossa caminhada com um paciente que precisa de transplante ainda é uma caminhada árdua, né, difícil, porque além de todos os entraves burocráticos, ainda tem os entraves, vamos dizer assim, psicossociais da família, principalmente, mas infelizmente, ele precisa acontecer de alguma forma. Então, Pernambuco, Rio Grande do Norte e muito menos, né, São Paulo, são os principais centros receptores dos pacientes da gente aqui de Alagoas, né? Quando para mais longe, aí fica mais difícil ainda, porque tem todo esse contexto da família ir, da família conseguir ficar lá um tempo, que é um tempo bem considerável, depois do transplante, antes e depois do transplante, para poder eles se manterem lá, é bem difícil. Né? Eu acho que essa nossa realidade, ainda bem que não é o mais comum para a gente, mas é uma realidade muito árdua para a gente fazer, para a gente fazer acontecer. Exato, né? São poucos pacientes que precisam, né, desse procedimento, e aí também existe, quando o paciente vai para outro centro, né, de tratamento, um centro transplantador, a gente também precisa muito dessa equipe multidisciplinar para fazer essa ponte, né? Essa ponte, essa relação com o serviço de origem para o serviço transplantador. Monique, na experiência do serviço social, isso se dá de uma forma tranquila? Como é que acontece? Então, quando o paciente vai para transplante ou para consulta, né, em outro estado, a gente consegue acionar o tratamento fora do domicílio interestadual, né? O estado fornece, quando é para Natal, né, passagens aéreas. Quando é para Recife, ele fornece o carro, né, o transporte. Nem sempre é fácil. Por quê? Porque eles querem que avisem com 30 dias de antecedência. A gente sabe que isso às vezes é muito difícil de acontecer. Nem sempre é fácil, porque às vezes o Estado nega e nega mesmo, né? Não tem vaga, não tem combustível quando é para Recife. Então, um dos nossos grandes entraves é essa articulação com o próprio Estado, né? Quando a família já chega para a gente com a solicitação do TFD, com o aviso que precisa desse transplante, ela já chega com essa aceitação. Eu acho que já passou pela equipe médica do hospital, né? Enfim, então ela já chega com esse processo de aceitação. Para nós, o mais difícil é a articulação com o próprio Estado, né? Quando o paciente já vai para transplante, que precisa ficar 3, 4, 5 meses, a gente precisa ver as diárias com o Estado, que eles não fornecem no momento do transplante, eles fornecem após viagem. Então, a família precisa arcar com os custos, comprovar o que gastou e, no retorno, pedir o ressarcimento, que às vezes a família não tem condições, né, de se manter lá por 3 meses, 4 meses, 5 meses, a depender da resposta do tratamento, a depender da resposta do transplante, voltar e pedir esse ressarcimento. Então, por vezes, lá na nossa casa de apoio, lá na instituição no qual eu trabalho, na PALA, às vezes a gente precisa fornecer a diária, né, para esse paciente. Primeiro a gente bate na porta do Estado, primeiro a gente vai no Estado. Uma vez tendo sido negado, né, e o paciente precisa estar lá, né, precisa comparecer, a gente fornece, né, um valor, né,
desde quando eu estou atuando, que as negativas têm diminuído, né, com relação à resposta do TFD. Por quê? Porque a gente montou uma equipe de articulação dentro do TFD, né? Isso tem que acontecer, né? Para que a gente consiga, para que eles consigam ter acesso às passagens, às diárias, né? Então, quando realmente não há essa negativa do governo, a gente realmente entra, né, como instituição da organização da sociedade civil, para que esse paciente não interrompa, né, essa situação de transplante. A gente está com um paciente agora em Natal, né, um paciente adulto, um usuário adulto, que está em processo de transplante, né, ele já vai para o 5º mês agora em dezembro, e nós conseguimos as passagens, né, aéreas para ele, para Natal, mas a hospedagem nós não conseguimos, né, eles, enfim, blecaram mesmo o Estado, a gente entrou com uma ação. Enquanto o Estado não responde, a gente está fornecendo as hospedagens. Então, um dos nossos grandes desafios é essa articulação estatal, porque há o direito, né, está lá inscrito em lei, mas para se colocar em prática é uma briga. Ok, e esse aí até vai ser um tema que a gente vai estar abordando aqui na sexta-feira à tarde, aqui no Congresso Acadêmico da Uncisal, né, que foi abordado no Congresso Acadêmico da Uncisal, que todos podem ter acesso depois com o link, em que tratamos com a Defensoria Pública, né, esses entraves e as soluções e encaminhamentos, né, depois vocês podem buscar o link para entrar em contato mais com essa discussão que nós fizemos. Natália, nessa prática, você falou aí no seu currículo, você é enfermeira, você é professora, você consegue, como é que você faz essa abordagem com o teu aluno, enquanto docente, enquanto preceptora de estágio também, para mostrar essa realidade do paciente oncológico, né, infanto-juvenil? Então, Roberta, todos os meus alunos, ou quem já passou por mim, sabem da minha paixão por oncologia. Em alguns eu plantei a sementinha da oncologia, alguns querem fazer oncologia, no futuro serão meus companheiros de trabalho, e quando eu tenho esse linguajar com eles, né, ao mesmo tempo eu estou estimulando realmente ao estudo, e é realmente entrar nessa área que a cada dia vem crescendo muito mais. E aí, quando eu estou nas minhas aulas, ou eu estou com os meus alunos em campo, eu sempre faço uma comparação. Estamos lá diante de um paciente geral, e eu vou lá e explico como seria o comportamento em um paciente oncológico. E aí eles ficam cada vez mais curiosos, e é muito engraçado, e ao mesmo tempo me deixa muito mais animada em trabalhar com oncologia. Porque é um exemplo, uma evolução de uma lesão, por exemplo, em um paciente oncológico, eu tenho vários registros, antigos e atuais. Então, eu já tive em um paciente imunodeprimido, em um paciente oncológico para um paciente que não é oncológico, ou um paciente que é oncológico, mas que tem uma idade diferente dele, para a gente ver justamente como é que responde. Os antibióticos que a gente usa mais em paciente oncológico, que é um perfil do paciente oncológico, que é a neutropenia. Então, assim, eles não... para a gente entender esse nível de complexidade, e esses termos até então um pouco incomum na realidade do aluno, a gente precisa de alguém que trabalhe com isso e que goste realmente disso. E aí, quando eu falo dos meus pacientes e da oncologia, eles dizem que os meus olhos brilham, porque parece que eu estou falando pelo olhar. E aí eles dizem, professora, a senhora gesticula demais quando fala em oncologia. Aí eu disse, realmente, porque quando a gente trabalha com oncologia, a gente dá, né, o que a gente tem de melhor. E aí eu jogo mesmo a realidade para eles, comportamento, falo para eles se especializarem, mas não só para a área da oncologia, quem quiser. Como vai fazer um curso de interpretação de exames laboratoriais, não é obrigatório, mas é importante para a sua formação. Vai fazer uma pós-graduação em oncologia, uma pós-graduação em urgência e emergência. Pode ser a área que você não queira, mas é uma porta, já é um conhecimento, você já amplia o seu conhecimento, né? Como uns dizem, eu não gosto de criança, eu não gosto de adolescente, eu prefiro adulto. Mas não, mas tem que passar também pela criança, né? E quem não gosta do adulto também tem que passar pela criança.
A gente não é um enfermeiro apenas da criança ou enfermeiro apenas do adulto. Somos um enfermeiro, a enfermagem ela é enfermagem para todos, né? A essência da enfermagem é justamente o cuidado. Então, se a gente não cuidar de toda a sociedade, de todos os seres humanos, independente de homem, mulher, criança ou adulto, a gente está cuidando, né? Então, realmente, toda a minha realidade de oncologia, eu passo para os meus alunos, para todos. E muitos dizem que querem ser enfermeiros oncologistas, uns que tinham medo desse mundo de oncologia. Hoje em dia não tem mais, estão, inclusive, fazendo pós em oncologia. E aí, eu quero trabalhar em um hospital oncológico, eu soube que o Estado vai ter um hospital, se não tiver aqui, eu quero ir para fora. E eu tenho uma aluna, brilhantemente, que ela está trabalhando fora, porque ela sempre quis ser oncologista. E ela já tinha essa visão de uma pós em uma cidade fora de Alagoas, e ela está nessa cidade como enfermeira oncologista e pós para a conclusão. Então, isso é belíssimo, é lindo, né? Você vê que você realmente contribuiu para a formação daquela pessoa, e hoje ela é uma enfermeira exemplar. Que bom, né? Essa experiência, né? E essa influência que tem repercute de uma maneira muito bacana, e como a gente está falando para estudantes, né? Que essa sementinha também fique aí para vocês. Da mesma forma que eu falo com Leda, né? Leda, na verdade, a gente tem um grande apelo para médicos oncopediatras aqui no estado também, não é isso? Exato. Na minha realidade é um pouquinho diferente da Nath. Eu estou com inveja agora, porque é muito difícil, é uma área muito difícil de atuação, né? Além do campo ser um campo um pouco fechado, apesar de ser muito amplo tudo, mas a gente sabe que na nossa realidade é difícil trabalhar com oncologia pediátrica. Além de todos os fatores sociais, emocionais principalmente, né? Alguns estudantes passam pela pediatria, e lá no Hospital Veredas eu vejo isso com mais, assim, né, com uma coisa, é mais comum isso acontecer, e muitos deles, doutora, a senhora é louca, como a senhora trabalha numa área dessa, tão sofrida, né, porque a gente trabalha com um paciente grave todos os dias, né, o enfrentamento da morte é uma realidade nossa, todos vocês que trabalham com isso, vivenciam isso também, e para a gente, como se o médico fosse, ele também faz parte desse processo, mas ele meio que encabeça essa equipe. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Os estudantes, eles olham para a gente e falam assim, meu Deus, não sei como a senhora se apaixonou por uma área tão difícil. Já tive muitas experiências de alguns estudantes chegarem a acompanhar, de irem para o ambulatório, chegaram a fazer treinamento, estágios em outros lugares, e aí depois eles voltam dizendo, não, decidi fazer uma outra especialidade porque eu não consegui. Eu achei muito difícil, né? O aspecto emocional talvez seja realmente o que conta mais, né? Para a gente conseguir colegas de trabalho, Roberta, né? É uma área fechada, é um estado pequeno, mas a gente tem poucos médicos atuantes nessa área aqui na nossa realidade, né? Exatamente. E a tendência, né, pelo menos aqui na Uncisal, é que a gente possa estar cada vez mais trabalhando com o processo de sensibilização. Fizemos isso ano passado, né, oferecendo uma série de aulas voltadas para o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, justamente buscando essa sensibilização, e que a gente precisa lembrar que quando se forma, né, em medicina, enfermagem, né, na área de saúde como um todo, existe uma grande tendência para trabalhar com atenção básica nos PSFs, né, nos Estratégia de Saúde da Família, né, e lá na atenção básica você vai atender tudo, né, então como é importante que essas informações, elas, com relação ao câncer infanto-juvenil, elas estejam presentes, independente da escolha do público que se vai atender, principalmente quando esse profissional, ele tende para atenção básica, que vai ser referência no município, então estar atento, ter um olhar, né, como a gente costuma brincar, desconfiômetro, de que aquela sintomatologia pode ser indicativa de câncer infanto-juvenil, isso traz um diferencial impressionante. Leda está comigo desde o começo, desde 2008, nessa
nesse percurso, né, um pouquinho depois de 2008, talvez, 2011, não é isso? 2012, não lembro. E a gente... Oi? Acho que é 2011 mesmo. 2011, é. Mas eu estou lá desde 2008 com esse contato. Jurássica. E aí a gente fica em contato com esse público, né, de atenção básica, a equipe de saúde da família, a gente faz alguns questionários junto a esses profissionais, e a gente vê que muitos deles, ali está sendo o primeiro momento, o primeiro contato com a temática, né, com relação ao câncer infanto-juvenil, justamente porque não era uma área de interesse, né, e que a incidência de casos são pequenos, graças a Deus, são poucos casos que a gente vai encontrando comparado a outras doenças, mas que o diferencial que tem a partir desse conhecimento básico desses sinais e sintomas torna uma atuação mais direcionada e faz com que o diagnóstico ele seja mais ágil, porque a partir do momento que a equipe de atenção básica ela desconfia que aquilo pode ser câncer, ela já pode estar encaminhando para uma triagem oncológica. E é esse o grande desejo que a gente tenha, que as equipes elas estejam cada vez mais engajadas, que sejam sensíveis à temática e possam fazer com que flua o quanto mais rápido possível fechar esse diagnóstico, né? Então, aí é que a gente engaja, assim, a equipe multidisciplinar, né? Aí que a gente engaja que essa família, quando busque assistência, ela consiga comunicar de fato o que é que seu filho tem, né? E que faça isso com a enfermeira, com o médico, com o técnico de enfermagem, como também com um agente comunitário de saúde, por exemplo, que vai, visita, tem um convívio diário com aquela população. Né? Então, essa temática é uma temática muito ampla, né? A gente poderia discorrer sobre isso por um longo período, mas eu gostaria que cada um dos nossos convidados aqui fizesse suas considerações finais, para que a gente possa estar, né, concluindo esse momento aqui. Queria começar com Monique, né, que faça suas considerações finais, para que a gente vá passando para os demais. Bom, depois de tudo que a gente debateu, discutiu, colocou, né, eu quero trazer à tona o nosso olhar, né, o nosso olhar empático, o nosso olhar integral para essa família que está também em processo de adoecimento, porque não é só a criança, o acompanhante também entra nesse processo de adoecimento, né, a família entra também nesse processo de adoecimento. Então, é muito importante esse olhar integral, né, dos profissionais, né, essa acolhida, essa escuta qualificada, né, essa coesão entre a equipe, né, porque esse olhar, né, faz com que o paciente se sinta de fato acolhido, né, se reconheça nesse processo, traga esse processo de autonomia para o próprio acompanhante, né? Esse processo de autonomia é muito importante, porque às vezes a família está muito vulnerável, está muito fragilizada, cheia de informações, né? E quando a gente tem uma equipe coesa, que fala, que tem a mesma fala, né, que tem um olhar empático, né, trazer esse fortalecimento para o paciente, né, para a criança, para o adolescente principalmente, porque para a criança é tudo, né, brincadeira, lúdico, às vezes ela está nesse processo de adoecimento, mas ela não está de fato, né? Mas o adolescente não. O adolescente já se reconhece, né? O adolescente já se vê, o adolescente já sofre junto com o acompanhante. Então, quando nós temos uma equipe coesa, né, que está ali, né, unido, todo mundo de mãos dadas para um só olhar, né, para um bem comum, que é para o acompanhante, para o paciente, para a família, né? Isso traz uma leveza para o tratamento que por vezes é muito doloroso, né? Que por vezes é muito penoso. Então, que os profissionais, né, que estão assistindo, tenham esse olhar, os futuros profissionais, né, tenham esse olhar empático, né, tenham essa acolhida, né, no seu profissional, e para que possamos seguir, né, e fazer com que o paciente não se sinta só, né, se sinta abraçado, acolhido, e é isso. E eu quero agradecer, né, Roberta, pelo convite, né, e poder discutir sobre isso é muito bom, né, poder contribuir com aquilo que a gente, né, trabalha diariamente é muito gratificante. Obrigada, Monique. Natália? E agradecer também as meninas, né?
Natália, suas considerações. Eu queria pedir para todos abrirem a câmera. Não sei se para todos está aparecendo aí, para mim está tudo fechada. Está aberta. A minha está aberta. Não sei porque para mim não está aparecendo, mas vamos lá. A minha também. Para mim não está aparecendo. Consigo ver todas. Certo? Pronto. Pode falar, Roberta, Natália. obrigada, né? Obrigada mais uma vez, né? Por essa parceria. E de um bom tempo já. Maria, dá um pedacinho de chocolate aí. E Ele acabou de comer. Eu não aguentei. Leda, acho que a sua câmera, seu áudio está aberto, viu, Dinha? pronto. Voltou. É isso, Roberta, muito obrigada pelo convite, né? Sempre essa parceria nesses longos anos em oncologia pediátrica. E acredito que a cada parceria eu evolui muito, eu cresci muito, né? Não só na minha área, mas também no conhecimento amplo, geral, muito profissional. É muito bacana isso. Tudo que vivemos e ainda estamos vivendo, que bom. E a mensagem que eu tenho para deixar para todos é que realmente abracem a oncologia como uma profissão realmente do futuro, onde a gente precisa realmente de muitos profissionais, como a doutora Leda falou. Na enfermagem, graças a Deus, o número está aumentando são alunos querendo pós-graduação em oncologia dentro e fora do estado. E isso é ótimo, assim, acho que os enfermeiros oncologistas do estado, eles estão plantando uma sementinha muito positiva, né, na nova geração de enfermeiros que estão vindo por aí. E eu espero, né, eu acredito muito que eles vão ser realmente o diferencial, né, vão ter o seu diferencial. Não só na maneira no mercado, como a gente fala, né, mas realmente na assistência, no olhar diferenciado. E é isso, realmente, que exerçam a enfermagem como ela realmente precisa ser exercida, reconheçam e respeitem realmente a profissão como ela merece ser respeitada e exercida, né? E é isso, que a gente possa fazer da enfermagem cada vez mais uma profissão reconhecida e que ela tenha realmente o seu papel executado e demonstrado por quem realmente faz ser a enfermagem, que é o profissional. Então, é o que eu digo sempre, não só para os meus alunos, mas até para as outras pessoas, que não importa se você tem vários títulos, várias línguas, mas importa realmente o que você faz com o seu paciente, tá? O seu dia a dia com o seu paciente, a sua assistência é realmente quem vai fazer você crescer e você evoluir na nossa profissão da enfermagem. Então, assim, enfermagem é por amor, realmente, mas a gente tem que fazer por onde que a nossa profissão seja reconhecida, e para ela ser reconhecida, ela precisa de enfermeiros e de profissionais que façam o seu papel corretamente. No caso, a assistência ao próximo e rico em evidências, rico na ciência, baseado na literatura, porque é isso realmente que a gente pode, né, colocar para a sociedade a nível de saúde, é baseado realmente em evidências. É isso. Obrigada, Natália. Leda, por favor. Suas considerações finais. Para finalizar, eu queria também agradecer a você pelo convite, né, pela oportunidade de estar conversando com um público tão, vamos dizer, tão especial, né, agradecer e parabenizar as minhas colegas, que o time top esse aí, da psicóloga moderadora, passando pela enfermeira, com quem eu tenho o prazer de trabalhar, né, e a Monique, que eu não conhecia pessoalmente, mas agora eu já estou conhecendo. Então, eu quero agradecer a vocês, foram ótimas falas, passou rapidinho o tempo, que a gente pensa que não termina, mas aí, quando a gente começa a conversar e o assunto se torna gostoso, no instante ele acaba, né? No instante ele passa, e a minha mensagem é exatamente isso, é fortalecer o trabalho multiprofissional. Né? Enquanto médica, eu tenho que ter certeza, eu tenho que reconhecer que o médico só não faz verão.
né? Principalmente no tratamento de uma doença tão complexa quanto o câncer, né? Quanto o câncer infantil, que aí, como vocês falaram, o Monique falou, no adoecimento não é só do paciente, é da família também. Então, desde a moça dos serviços gerais, que limpam o lugar que a gente trabalha, passando pela recepção, a psicologia, assistente social, nem me fale como é importante nesse processo, né? A equipe de enfermagem, eu sempre falo para as enfermeiras que trabalham comigo, elas que mandam em mim sempre, né? Porque elas geralmente têm a resposta certa para o que eu estou perguntando. Então, eu quero dizer, sim, né, que a nossa função é muito importante nesse processo. O médico, ele faz o diagnóstico, mas ele sozinho, ele não faz nada, né? Então, a equipe multidisciplinar realmente é a chave do sucesso para esse tratamento, para a gente conseguir esses resultados esperados no tratamento da oncologia infantil. Ok, gente, eu quero agradecer imensamente a participação de cada um de vocês, cada uma de vocês. Para mim é uma grande honra poder trabalhar com cada uma, né? Hoje eu trabalho com cada uma de vocês de uma forma especial, né? Dizer que é justamente esse fortalecimento entre a academia, né, entre as pessoas que estão na prática, o terceiro setor, que a gente faz um grande engajamento, né, para que o nosso objetivo, ele é único, é fazer com que as crianças e adolescentes do nosso estado, ela possa ter uma assistência integral, ela possa encontrar uma equipe pronta para atender, para acolher e também para tratar. Né? Então, esse é um dos nossos objetivos na Pró-Reitoria de Extensão da Uncisal, fazer com que esse alicerce, né, de ensino, pesquisa e extensão ele esteja cada vez mais fortalecido e reforçar o que Natália citou aí. Vamos produzir ciência também. Vamos escrever o que a gente faz, vamos compartilhar nossas experiências, né? Vamos publicar artigos, vamos publicar nossa prática, porque o Estado está precisando, sim, de grandes publicações, de mais publicações com relação à nossa realidade local. Né, porque nós tratamos bem, nós temos bons profissionais, e a gente precisa mostrar isso e compartilhar, né, não só receber informações de outros locais, a gente precisa também produzir, né, e a Pró-Reitoria de Extensão estará sempre aberta para estar dando esse apoio necessário para que essas produções aconteçam e que a gente possa, sim, está fazendo com que a nossa universidade ela esteja se expandindo, sim, para outros locais e que as pessoas conheçam o que nós fazemos por aqui. Então, eu espero que vocês todos aproveitem o Congresso Acadêmico da Uncisal, possam seguir com as outras palestras, mesas redondas, toda a programação que está aí disponível para vocês, e que a gente vai estar à disposição para outras situações, né? Agradeço mais uma vez a todos vocês, a todos os alunos que estão aqui participando. Um grande beijo e somos gratos por toda essa participação. Tchau a todos.